Curso Telas Comentadas do EPROC, o sistema comentado de forma curta e objetiva. Essa próxima tela é simples, tão simples que eu confesso que eu esqueci de produzir o comentário em texto, mas não é necessário por comentários aqui narrados mesmo, por voz mesmo, é possível explicar essa tela porque ela não é complexa e ao mesmo tempo ela é uma tela importante. Ela fica escondida, ela não é explícita do sistema, é preciso acioná-la. Então, vamos aos comentários dessa tela, principalmente para pessoas que precisam aí verificar tempos em que o processo ele fica suspenso. O usuário que trabalha com suspensão de processo às vezes terá que recorrer a essa telinha aqui para constatar o número de dias aí que um processo ficou na suspensão quando o sistema não informar de maneira automática. Se uma suspensão no EPROC ela se inicia e termina sem nenhuma manifestação de nenhuma parte, o prazo de suspensão vai transcorrer do começo até o fim e o sistema vai informar. Agora, se durante uma suspensão, principalmente nos processos de execução, o processo entra e sai de suspensão porque uma das partes fica fazendo pedidos de forma que o processo saia da suspensão, aí o usuário vai ter que prestar atenção nesse número de dias aqui. Então, o histórico de situação do processo, ele revela a marcha processual, quando um processo esteve em movimento, quando um processo esteve, entre aspas, parado, aguardando um parado concluso, aguardando aí um despacho, uma decisão. São as marchas do processo, né? Movimento, parado, parado por suspensão, parado por arquivamento, parado por remessa. E o EPROC tem uma mágica também que ele pode estar ao mesmo tempo em movimento, mas parado, porque na situação consta movimento, mas o usuário não lançou um próximo evento. Então consta na capa como movimento, mas ele vai cair na lista de parados a dia porque não houve um desdobramento desde o último ato processual. Uma dica, no EPROC, quando o usuário verificar uma fichinha, quando verificar uma folhinha com um Vzinho bem pequenininho do lado do nome de um recurso do sistema, geralmente é um ícone de histórico, ele conta a história do processo por meio dessa fichinha aqui. Então aqui é um histórico de situação do processo, ele conta a marcha processual, como ela foi e o tempo. Então esse processo ele alternou períodos de movimento com conclusão. Ele ficou em movimento por 28 dias, depois em conclusão por 7, depois movimento por 52, depois em conclusão por 21, depois movimento por 16, depois conclusão por 19, depois ficou por movimentação em 119 dias. Então é aqui que o usuário pode verificar quanto tempo um processo ficou numa situação e ele pode ver o histórico da marcha processual, como que o famoso pare-siga, né? Como eu já ouvi alguém mencionar certa vez, que a profissão dele era operador de pare-siga. Então o processo tem um pare-siga, ele anda no movimento e para na conclusão. Então aqui nessa lista o usuário pode verificar o histórico dessa situação e ele pode fazer o cômputo dos períodos de suspensão. Esse processo aqui indica que ele não foi nenhuma vez para suspensão. Se ele tivesse ido para suspensão, apareceria aqui. Quando aparecer a suspensão, algumas vezes, em algumas situações, o usuário pode, principalmente em processos antigos migrados, em processos que se iniciaram em sistemas antigos,
o usuário vai ter que verificar aqui nessa listinha aqui, você vai ter uma linha com o evento suspenso. Ele vai verificar se vai ter uma linha do evento suspenso e fazer a conta do tempo que ele ficou suspenso no período pré-proc. Isso aconteceu comigo quando meus processos migraram do sistema antigo para o novo. Então, a utilidade dessa tela histórico de situação do processo é notadamente nos períodos de suspensão, quando um processo entra e sai do período de suspensão e que o sistema não informe automaticamente. Pode acontecer. A tendência é que nos processos que a distribuição ocorra no EPROC, quando um processo ele surge no EPROC, ele é distribuído no EPROC e ele vai para baixa no EPROC, quando o usuário programa a suspensão, se a parte autora ela não forçar a saída da suspensão, é natural que o processo fique na situação suspenso até que o prazo da suspensão se esgote e o próprio sistema informe que aquele período de suspensão acabou. Então, o histórico de situação do processo é isso, é um campo importante, principalmente para operadores de sistema que trabalham aí com períodos de suspensão processual. Eu não fiz os comentários escritos aqui, mas a respeito dessa mini tela aí escondida na situação movimento, esses comentários por hora são suficientes. Até a próxima tela.